Diretamente dos estúdios da Luz do Sertão Produções em Fortaleza City, este é o podcast Plano Simples. Recebam agora o apresentador, o crítico de cinema, Tiago Araújo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Quadros por Segundo. Eu me chamo Tiago Araújo e hoje a gente vai falar sobre The Fabelmans, o novo filme do Spielberg, né? Que tem encantado várias pessoas aí, muitos críticos de cinema, muitas pessoas que gostam de cinema também, muitos cinéfilos, né? Eu e a minha amiga Natália Rocha, a gente tá aqui para comentar o filme. A gente não ficou tão encantado assim, tá? Mas a gente vai falar os porquês aqui durante esse vídeo. Então a gente vai navegar entre os pontos positivos e os pontos negativos, beleza? Antes de eu chamar minha amiga Natália, eu queria pedir para você, por favor, curtir esse vídeo aqui. Comenta aí o que é que você acha do The Fabelmans, se você gosta, se você não gosta do filme. Vamos conversar. Compartilhe esse conteúdo em todas as suas redes sociais, que eu tenho certeza que tem muita gente aí que gosta de cinema, que gosta do Spielberg, que quer comentar sobre esse filme aqui. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Como eu falei na apresentação, eu tô aqui com a minha amiga Natália Rocha. A Natália, ela é formada em psicologia, ela também é cinéfila e também faz parte lá do cineclube que eu participo, que é o Cineclube Paralelas. Natália, seja bem-vinda, por favor, se apresente. Obrigada, Tiago. Estou muito feliz de fazer essa live com você hoje, especialmente porque me parece que só nós dois não gostamos tanto desse filme. Então, eu não me sinto tão solitária. Eu tenho um Instagram que eu escrevo um pouco sobre as minhas impressões dos filmes que eu vejo, né? É muito mais uma espécie de arquivo para mim. Na verdade, eu criei o Instagram muito mais para mim e depois eu descobri como era legal essa ideia de trocar com as pessoas, inclusive lá tem gente do mundo todo. Outro dia veio um colombiano falar comigo sobre algum filme que eu nem lembro qual foi. Então, quem puder também ou quiser seguir lá a página, tá aqui o arroba Cinematrex, vou ficar muito feliz. Obrigada, Tiago, pelo convite. Massa. Natália, eu queria te pedir, né, uma coisa que eu vou começar a fazer, que eu fiz a primeira vez lá com o Dom Florentino, que é meu amigo. Eu vou te pedir para tu falar alguma coisa aí, algum filme, alguma série, alguma dica cultural que tu tenha pro pessoal que tá seguindo aqui. Você fala de stream, alguma coisa assim? Essa me pegou de surpresa. Mas... Qualquer coisa, um filme que tu gostou Bom, mais. eu vou indicar, tá. Eu me lembrei agora aqui de um filme que inclusive tá na Netflix, que eu gostei muito, tá no meu top 5 de 2022. Eu gostei realmente desse filme, foi surpreendente. Não vai ser o RR. O RR foi o top 1 de 2022, o filme que eu mais amei. Pode ser também, para quem não viu ainda. Mas é o Nada de Novo no Front, né? Mais um filme baseado nesse livro. Não é remake do filme de 1930, né? Uma nova leitura é um pouco diferente, na verdade. Uma nova leitura em direção alemã. Eu acho isso um fator que torna o filme um pouco diferente do filme hollywoodiano. E eu gostei muito. Recomendo que vejam. É um filme muito bonito. Gostei muito da montagem, do trabalho artístico do diretor, como é que ele usa a música, né, o som, para trabalhar ali os dramas da guerra. Eu acho que é um dos melhores filmes de guerra que eu já vi. Então a minha dica é Nada de Novo no Front, que está na Netflix. Eu gosto muito de Nada de Novo no Front, inclusive também ficou no meu top 25, né, de 2022. E é um filme que provavelmente vai estar aí, né, na disputa do Oscar e das outras premiações também. Acabou de ter um monte de nomeação lá no BAFTA, né, que é a premiação inglesa lá. Então, com certeza é um filme que vale a pena vocês verem, né? Eu também dou aqui o meu selo de aprovação. Vão assistir Nada de Novo no Front, tá certo? Bom, agora indo pro conteúdo em si, né? Vamos falar sobre The Fabelmans. Opa, olha aí o Spielberg. Tão bonitinho. Fica até difícil falar mal do filme, né, Tiago? Fica, nossa senhora. Bom, para começar, eu vou falar um pouco das minhas impressões positivas aqui sobre o filme. Eu acho, Natália, que o The Fabelmans, vendo pela segunda vez, eu tenho até mais essa impressão ainda, que ele é um filme emocional, né? Assim, que ele tem muito da emoção que o Spielberg tem ali por aquela história, por aqueles personagens, né? Você percebe. E até antes mesmo de começar o filme, o Spielberg, ele fala, né, numa mensagenzinha que ele gravou na sala de cinema, passa antes do filme, que ele fica muito feliz que as pessoas vão ver esse filme, que para ele é muito especial, que é o filme mais, né, emocional para ele, um filme com questões internas para ele ali, né? É o filme que realmente ele amou fazer, ele amou pegar essa galera, esse elenco e fazer esse filme, e montar esse filme e mostrar para as pessoas.
Então eu percebo, assim, que em muitas das cenas de The Fabelmans tem realmente essa relação ali, sabe? A impressão de que existe muito cuidado no trato dessas imagens e muito cuidado também na forma como o Spielberg, ele, de certa maneira, desenvolve algumas questões relacionadas ao filme, né? O que é que tu acha disso? Sim, acho que esse filme, ele de certa forma, ele faz um fechamento, não sei o que é que vem por aí depois, o que é que ele vai fazer, mas de tudo que o Spielberg fez até aqui, essas questões familiares sempre estiveram presentes, mas eu acho que isso é um fechamento mais, digamos assim, em primeira pessoa mesmo, né? Os personagens são eles mesmos. De qualquer forma, é um filme ficcional. Tem muita coisa ali que não aconteceu exatamente daquela forma, né? Quando você vê o documentário da HBO, acho que é da HBO, se eu não me engano, 2017, sobre a vida dele, você vê que tem certos detalhes que no filme realmente é ficcional. Você falou dessa questão emocional, Tiago, e eu pensei assim, poxa, uma pena mesmo. Eu tô assim de coração partido fazendo essa live que eu não dei 5 para esse filme, né? É uma pena que não é só nosso emocional que constrói um bom filme, né? Infelizmente. Tem uma série de outros quesitos. Na minha visão, na minha perspectiva, na minha experiência com esse filme, foram, né, deixaram de existir ou foram em demasia para que o filme não funcionasse para mim, né? Eu entendo, eu entendo. É que eu acho que o Spielberg, ele tem sido em alguns filmes, eu não vou dizer todos, tá? Mas ele tem sido em alguns filmes, aquele cineasta que ele força um pouco a barra, né? É aquele cara que ele coloca, ele pega uma trilha do John Williams, que já é um cara que trabalha com ele há muito tempo. O Spielberg, ele pega essa trilha do John Williams, que ele sabe que é um cara super capaz de conduzir emoções, coloca no talo, ele pega imagens ali, coloca em câmera lenta e tal, né? Aquela dramaticidade exacerbada. Muita gente, inclusive, né, pensa em outros filmes dele, tipo The Post, que é ele é muito americanozão, assim, sabe? Então, o Spielberg, ele tem esses, entre aspas, problemas, assim, em alguns filmes da cinematografia dele. E eu acho que o Fablemans, ele não escapa tanto um pouco disso, né? Uhum. Apesar de eu achar que ele não é tão pesado assim, sabe? Não é tão pesado assim nesse sentido. Eu, especialmente, tenho problemas com algumas outras questões de construção a mais, assim, além dessa questão do emocional pesando, sabe? Sim. Assim, você falou uma coisa positiva para mim, que é como o Spielberg trabalha a música em todos os filmes, né? Em todos os filmes. Isso para mim é um ponto muito positivo, porque ele integra a música. A música não é só uma música que está ali né, num pano de fundo, de certa forma, em muitos filmes descartável, não. Ele integra a música como mais um personagem, né? Para mim, uma coisa muito marcante que ele fez foi em Contatos Imediatos, que ele fez a nave espacial, os ETs, conversarem com os humanos com música. Eu achei aquilo ali, para mim, é uma das cenas mais bonitas que eu já vi no cinema, né? E aí você vê o Fablemans, não sei se trabalha muito isso, mas ele traz uma perspectiva que eu acho importante, que a mãe dele, né, a música era algo que construía aquela mãe, né, que dava uma certa estrutura para aquela mãe e que, de certa forma, eu acredito que isso foi introjetado nele, que ele incorpora isso no cinema, nos filmes, de uma forma muito orgânica, muito orgânica. Eu gosto muito do trabalho que o Spielberg faz com som, não só com a música, ou com a música, quero dizer, com os temas, né? Mas assim, com o próprio som na construção da narrativa, né? Isso é um ponto muito positivo para mim, que me fascina muito no trabalho dele. E é doido porque eu me lembrei de uma cena do Fablemans que o Spielberg, ele tá descobrindo ali uma certa coisa sobre a mãe dele, que é algo importante ali pro Sim. desenrolar do filme dramático. E enquanto ele tá descobrindo aquilo, e a câmera faz todo um balé, assim, é super bonita a cena, assim, a mise-en-scène é super bonita. A mãe dele tá tocando uma música no piano. Então a música, ela tem essa função diegética, mas ela é extra-diegética porque eu acho que ela é composta pelo John Williams. Eu acho que não é a própria atriz que tá tocando ali. Deve ser o John Williams que compôs a música e tal, mas tá lá como se ela estivesse tocando. Uhum. Essa música conecta a mãe do Spielberg e o próprio Spielberg na descoberta que ele tá tendo ali. Uhum. Então é um momento que eu acho muito revelador e muito bacana, assim. Eu acho que o Fablemans, já indo para um outro ponto positivo, além dessa questão da utilização da música em algumas cenas que é interessante, eu acho que ele consegue, por meio da montagem e tal, ser bastante claro nas intenções dele. Como assim? Eu vou dar outro exemplo, tá? Eu vou dar outro exemplo.
a montagem de uma cena específica em que a mãe dele tá lá, tocando lá o pianinho dela lá, e aí tem o pai do Spielberg e o tio do Spielberg, né? Na cena anterior, o Spielberg, ele tinha acabado de filmar um filminho dele, em que era um filminho de Bang Bang, de western, né? Com os amiguinhos escoteiros dele. Ele fala assim, ó, nossa, isso aqui é muito fake, cara. Isso aqui é muito fake. Aí, quando ele corta, a próxima cena já é o pai do Spielberg e o tio do Spielberg, os dois no mesmo plano assim, ali, né? O que é que isso significa pra mim? Que ele tá falando que a amizade desses dois personagens é fake, né? Que essa amizade é mentirosa, entendeu? Ele tá falando por meio da montagem isso aí. E aí, no decorrer da cena, os dois personagens, eles meio que, assim, a mãe do Spielberg tocando lá super séria, e eles cagam para ela tocando. Eles percebem um outro som, que é o som das unhas dela que estão muito grandes. E elas, dá para ouvir as unhas dela no piano. E eles cagam absolutamente para ela, sabe? Para o que ela tá fazendo, para a vontade dela ali de ser uma musicista. E eles vão lá atrapalhar ela, entendeu? E aí começa uma briga ali meio falsa ali, como se fosse uma brincadeirinha, mas é uma briga ali, um trisal ali, entre aspas, né? Que fica muito claro que aquilo é um desenvolvimento de personagem. Toda a montagem, a forma como a mise-en-scène ela trabalha nessa cena especificamente ali, funciona para isso, para te dizer alguma coisa, né? Sim. Então sim. é interessante também a forma como em Sim. algumas cenas de Fableman a gente percebe essas coisas, né? Assim, desde o começo, para a gente que assiste, não é uma surpresa, né? Eu quero dizer, o que vai ser uma surpresa futuramente para a família. Mas isso vai sendo colocado de forma muito sutil desde o começo, como algumas relações ali são estranhas, né? Tem umas coisas ali que a gente fica, o que é isso que está acontecendo aqui? Que coisa estranha. Mas para eles não, para eles isso depois se transforma numa outra coisa. Você falou numa coisa, Thiago, das unhas. Eles tiram a centralidade ali daquela mulher para prestar atenção num. Ok, faz sentido, né? Porque você está tocando ali na tecla, mas tem uma coisa que me chama a atenção nisso, que me chamou desde o começo, desde a abertura, quando ele está lá com o pai e com a mãe no meio, o pai de um lado, a mãe no outro. E aí o pai dá uma explicação extremamente técnica sobre o que é cinema, e a mãe dá uma explicação extremamente artística sobre o que é cinema. Isso me incomodou porque desde ali dita a forma, e isso é um filme de 2022, né? Quer dizer, isso dita a forma de como é tratado essa figura do homem, do pai e da mulher, da mãe. A mãe como louca, a mulher louca, desvairada, né? Artista, quer dizer, o artista é o louco, né? Então, assim, e o homem como técnico que conhece, racional, um homem extremamente frio e racional, isso ficou numa posição tão radical e extrema para mim que me incomodou muito. E isso é corroborado durante o filme até o final, né? Esse tipo de... Não acho que isso foi integrado de uma forma orgânica que não tivesse me incomodado. Não que os filmes não possam mais fazer isso, não é isso. Foi muito escancarado de uma forma que não gostei, poderia chamar de alguns nomes, mas assim, não gostei, me incomodou muito. Eu acho que o Spielberg tem uma certa postura que eu retomo a palavra que você usou no começo daqui, que é bem norte-americana, né, dessa estrutura nuclear familiar, que é assim, né, um pai frio e racional, pacífico, pacificador, a mulher louca, desvairada, enfim. Isso é uma coisa que eu não sei muito bem se é assim de fato na realidade. Inclusive, você vê o documentário, não sei se me parece dessa forma, sabe? Isso me incomodou já no começo, que a cena de abertura é a cena que abre o filme, então, assim, eu já fui sendo conduzida no filme por esse desconforto, sabe? Eu acho, assim, eu concordo contigo. Eu também fiquei com um pouco essa pulga atrás da orelha, dessa parada que você tá falando aí, porque eu acho a personagem da mãe do Spielberg muito fora da realidade, entendeu? Ela tem um tufão, né? Tá tendo um desenvolvimento dramático ali, e ela vai rumo ao tufão por causa de uma parada. Tudo bem, talvez ali o Spielberg estivesse pensando, né? Ele e o roteirista, que é o Tony Kushner, se eu não me engano. Eles estivessem pensando ali, caraca, a gente pode fazer uma metáfora aqui dessa relação familiar. Só que, para mim, em nenhum momento a personagem da mãe do Spielberg, ela é mais bem detalhada. A gente entende melhor por que ela é daquele jeito. O que tem é uma explicaçãozinha mini. Ela queria ser artista, ela não pôde ser artista porque virou ali mãe de família, entre aspas, né? E ali ela não toca que ela ama. É essa a explicação que o filme dá. O filme ele não vai além, ele não tá com aquela personagem ali, ele não explora aquela personagem. Inclusive, tem um determinado momento ali que uma
personagem importante morre, né, para ela, e o filme ele corta rapidão para depois da morte dessa personagem, e você percebe que o Spielberg está interessado ali não é construir a personagem, é em trazer uma dramaticidade para aquilo. Sim. Que, assim, que não tá ali, que não tá presente ali, naquela dinâmica familiar, entendeu? Então a impressão que eu tenho é que, apesar do Spielberg em alguns momentos fazer isso legal, com a direção dele, com a montagem, o texto não faz. O texto não se importa muito com isso, entendeu? O texto, ele é muito literal em muitos momentos. Tem até uma cena que eu gosto, que é a dele com o tio dele, né? Que ele fala que a arte é como se você estivesse dentro da boca de um leão e tal, ela é perigosa, as pessoas não gostam digamos assim, não entendem a arte como algo relevante para a sociedade e tal. Ali é o Spielberg claramente ali tentando trazer essa noção de que a arte é importante sim, que você pode trabalhar sim com arte, ser importante sim, sabe? Só que ele traz uma dicotomia que eu acho meio estranha. Ele fala assim, a arte vai sempre ser algo oposto à sua família. Não necessariamente, sabe? Não necessariamente, sim. Eu acho que é uma ideia, como você falou, uma ideia muito antiga, muito anacrônica, sabe? Então, eu acho que para os dias atuais, pode ser até uma forma que o Spielberg traz para pensar sobre essas relações e tal, sobre o drama específico dele, mas eu não sei, assim, me parece um discurso que em pleno 2022 ele não está tão atualizado, ele não está tão, assim, ele não se debruça muito sobre isso, entendeu? Ele é muito pronto, é um discurso muito pronto, ele está muito jogado. E eu acho que o problema, para mim, o grande problema desse filme, para mim o filme está dividido em dois pedaços, em dois filmes, na verdade, acho que ali tem dois filmes. Tem um filme que, de fato, como o próprio Spielberg fala, é uma carta de amor ao cinema. Aí sim, esse filme me cativou. E tem um segundo filme que ele diz que é uma carta de amor à família. Mas para mim é muito mais uma lavagem de roupa suja do que mesmo uma carta de amor. Só que acontece, não acho que ele faz isso, assim, disso que você está falando, exatamente. Por que ele acha que a arte, trabalhar com arte, com cinema, separa da família? Porque para ele foi assim. E assim, o que acontece? Eu acho que esse personagem do tio, por exemplo, quando entra, ele para mim poderia ser descartável. Da mesma forma como o personagem da Testemunha de Jeová lá. Por quê? Porque esse discurso, esse texto que o tio fala para ele, poderia ser falado pela mãe. Seria o desenvolvimento de mais uma camada dessa mulher, que é uma artista frustrada, tá entendendo? Então, assim, não precisava disso. Ele vai inserindo personagens. Ele nem desenvolve. Para mim, nem o Spielberg, de certa forma, nesse núcleo familiar é desenvolvido. Né? Ele não vai colocando camadas, ele joga isso aí, faz um apelo emocional ali muito forte para que você goste disso. Então ele joga esse tio, mas na frente ele joga uma pessoa da escola, uma menina da escola. Para quê? Para nada. Para nada. Porque as funções que eles têm na narrativa, por exemplo, do tio, a mãe poderia fazer muito bem e isso ia acrescentar muitas camadas àquela mulher. Né? Tão sofrida, inclusive. E a função da outra lá, que namora com ele, poderia ter sido feita por outras coisas que já existiam na trama, né? Então, assim, isso também não achei interessante. Para mim, me parece que a personagem que se sobressai de todo esse drama que ele constrói na família é a irmã, que eu acho que é uma das irmãs mais novas, que quando a família descobre tudo, ela se rebela, de certa forma, ela grita, enfim, me parece que ali existe uma pessoa, né, com sentimentos que consegue se rebelar contra a situação, porque a própria personagem que o Spielberg constrói sobre ele mesmo é um cara extremamente ingênuo, que não tem nenhuma reação diante, inclusive, do bullying que sofre, ao contrário, né? Essa parte do núcleo familiar toda, para mim, foi muito, muito estranha. Interessante. É interessante você falar essa parada do Spielberg ser algo que é para ele, assim, né? Eu digo que é algo que é muito tradicional, assim. Tipo, tipo assim, eu fiz cinema, né? Eu sou formado em cinema, sou graduado em cinema. E muita gente, quando eu falo que eu faço cinema, muita gente pergunta, mas dá dinheiro? É a primeira coisa que a galera retruca. A segunda coisa que a galera retruca é, você quer ser ator? Tipo, não tem nada a ver, cara. O cinema e a faculdade diferentes, são dois cursos diferentes, né? Então, assim, talvez ele quisesse trazer um pouco dessa perspectiva, né? Sim. Então, assim, talvez tenha esse tema universal aí no discurso do Spielberg, né? Mas eu acho que ele poderia ser um pouco mais bem construído, um pouco menos expressado, assim, de maneira direta, entendeu? Você deu uma ideia excelente.
e ele trouxesse a mãe, ia ser perfeito, eu acho. Ia ser perfeito. Não precisa de um personagem Y e com os trejeitos malucos, né? O personagem também, como você tinha dito também, esse lance dos personagens serem meio, como é que fala? Fora da realidade, meio fora da casinha e tal. Os artistas são todos assim, né? Então, ele traz um personagem super fora da casinha para falar uma coisa que uma personagem que estava na casa dele poderia falar para ele, que é a mãe, né? Então, de fato, isso me incomoda, assim. Eu acho que era algo que poderia ter sido de forma muito mais sutil, construída pelo roteiro. E ajudaria a construir a personagem da mãe, que a gente está falando aqui já, que ela, de certa maneira, é muito maximizada, assim, as dores dela são muito maximizadas de uma forma muito exagerada. E, sabe, cadê o ser humano ali, sabe? Sim. É só sentimento, sentimento, sentimento. A personagem não tem um lado um pouco mais frio, um lado um pouco mais racional. Ela não consegue conversar com o marido dela, porque sempre ela tá conversando com o marido dela, ela falando, olha só, eu tô muito infeliz, não sei o quê. Tipo, sabe? Constrói um pouco melhor esse diálogo, porque tá muito na cara, tá muito dado para você, tá muito jogado para você. Constrói esse diálogo um pouco melhor, constrói essa dramaticidade, faz a gente sentir que essa emoção realmente está ali, não que ela é fabricada, sabe? Esse é um problema muito grande do filme para mim também, de certa Sim. forma. Até porque tem uma certa centralidade na relação dele com a mãe, no que concerne, assim, ao fato dele ser apaixonado por cinema, né, porque você veja, tem 2 momentos que de certa forma se sobrepõem, até na forma, na estrutura como ele faz a mise-en-scène disso, que é quando ela lhe oferece a câmera para tratar de um trauma, ainda menino, não foi bem assim na realidade, mas enfim, eu achei interessante isso que ele fez na ficção. A mãe fornece uma câmera para que ele possa tratar de um trauma que ele sofreu, advindo do cinema, inclusive, né? Mas tem uma cena que ele vai projetar o filme que ele fez com os trens e eles estão juntos nessa casinha assistindo, né, que é o guarda-roupa, assistindo a esse filme. E aí você pula para a cena que vem bem mais à frente, dele com a mãe também, projetando uma certa filmagem que ele fez de alguma coisa que vai abalar a estrutura dessa família, né? Quer dizer, então tem uma relação com essa mulher que é fundamental, né, para a construção dele, não só como homem, mas também como o criador que ele é no cinema, né? Então, eu acho que se tivesse havido um foco maior, uma concentração maior nesse núcleo, ou nessa relação com a mãe e com o pai também, mas eu acho que existe uma tendência ao foco maior nela, no filme. Só que ele vai colocando pessoas e pessoas, né? E assim, me parece que é um foco que não é muito focado, vai desfocando. E tem outra coisa que nisso me incomodou também, que tem a ver com ela, que é centra a figura dela na relação que ela tem com o tio, como se a vida tivesse sido, a vida deles durante a infância e a adolescência, tivesse sido única e exclusivamente essa tragédia. Isso corrobora com o que eu tinha falado das posições, né, do homem frio e técnico e da mulher louca, desvairada. Então, isso também nesse núcleo eu não gostei, achei desinteressante. Entendi. Tem uma coisa, eu acho, Natália, que eu tava pensando aqui. Eu acho que o Spielberg, no final do filme, apesar de eu achar que durante boa parte do filme a personagem da Michelle Williams, da mãe dele, é um pouco forçada demais em determinadas questões e o roteiro ele não te dá construção para ela, né? Muita construção para ela, além de pequenas coisinhas e pequenas coisinhas que o Spielberg coloca na cena ali. Eu acho que ele até tenta, de certa maneira, entender a personagem porque eles têm uma conversa logo depois da cena do baile, né? Eles estão tendo uma conversa ali na cozinha e tal. E aí ela comenta, ela fala que precisa de novos ares, blá blá blá. Ela meio que pede o perdão dele ali, entre aspas, né? Pelo que ela fez com ele ali em determinado momento do filme. E aí ele, na minha cabeça, ele tem uma resolução pro Spielberg ali, que ele realmente ele entendeu o que aconteceu ali, sabe? Tipo, que ele não acha mais que a mãe dele é uma culpada por tudo que aconteceu. Durante todo o filme fica essa sensação, né? Porque ele culpa a mãe pelas coisas que aconteceram. Sim. Mas eu acho que no final ele dá essa resolução e ele meio que diz assim, olha, essa personagem não é tão vilã assim. Inclusive, naquela cena que tu falou, que a irmã dele chega para ele e fala assim, olha, você é o mais, dessa família toda aqui, você é o mais egoísta. Ela fala para ele. O Porque mais ele não parecido tá com a lá de mãe, corpo né? presente naquela família. Ele tá pensando em outra parada, assim, ele tá viajando no cinema, sabe? Ele tá com a câmera na mão aqui, ele tá fugindo da realidade dele.
Então era para ele estar ali tentando ajudar os pais a superarem aquilo, ajudar as irmãs mais novas, tem menos idade para entender o que está Uhum. acontecendo, né, e tal. E ele não, ele foge disso, ele prefere fugir disso. Então é outra cena que eu acho bem legal. Eu acho que nesse sentido, eu não tenho certeza se essa personagem ela é demonizada o tempo todo. Eu acho que no fim, pelo menos, o Spielberg fala assim, não, eu entendo você. E eu estava errado também, sabe? Ele se autocritica ali também. Eu acho legal isso, da parte dele. Eu acho bom você falar isso, na verdade, porque me veio à cabeça quando você falou isso, né, desse movimento dele, autônomo, de sair, de ficar isolado, muito parecido com a figura do tio que chega, que é um cara, que é também um cara que se isolou da família, tanto que ele cai de paraquedas, a própria mãe fica, o que está acontecendo, né? Porque sim, é uma posição que ele escolhe. Ele fica tão fascinado, na verdade. E ao mesmo tempo, que aí eu acho que é um ponto muito positivo, e eu acho que ele trabalha isso de uma forma muito bonita no filme, Thiago, ao mesmo tempo que ele se apaixona pelo cinema de tal maneira que aquilo captura todos os momentos que ele poderia ter com a família, ao mesmo tempo que isso acontece, o cinema também para ele passa a ser uma possibilidade, e a única possibilidade, talvez, de se relacionar com essas pessoas. Então, assim, ao mesmo tempo que é uma paixão individual, é também um mecanismo coletivo para que as relações possam acontecer. Né? Então, eu acho que essa perspectiva do cinema como algo coletivo, e eu acho que isso se vê nos filmes também do Spielberg, até no trabalho dele, como ele trabalha de forma coletiva, e isso se dá a partir do cinema. Eu acho isso muito bonito, assim, como ele vai construindo isso, cinema como mediador das relações, né? Isso é uma coisa que me fascinou bastante no filme. Mas é curioso, assim, que quando eu penso no Fablemans, e assim, não é que as pessoas, elas, às vezes, elas veem a gente falando mal do filme que todo mundo gosta, ficam pensando, porra, esse cara é chato Sim. pra caralho, eu não gosto de nada. Eu juro pra ti, eu fui assistir o filme no Rio Mar, e assim, pra quem não entende, pessoal, como é a área geográfica aqui do Ceará, eu moro numa cidade metropolitana, eu não moro em Fortaleza. O shopping que eu fui ver esse filme aqui, ele é basicamente na outra ponta, no extremo da cidade, entendeu? Eu demoro anos e anos para chegar lá, gasto muita gasolina, ou se não, muita energia para ir para lá, e ele só está disponível numa sala que é mais cara, que é R$ 30 a meia. Então, assim, o esforço que eu fiz para ver esse filme no cinema não foi brincadeira, não. Não foi. Mas eu fui mesmo assim, tentei gostar disso, tentei. E eu até gosto, de certa maneira, do filme. Eu saí um pouco mais simpático a ele, assim. Só que eu não consigo não consigo não comparar com outros filmes do Spielberg, cara. Tipo, tu falou Contra as do mediadas. Contatos Imediatos, Uhum. né? Pra mim é um filme que fala sobre a família do Spielberg melhor Sim, que esse aqui, cara. sim, com certeza. Fala melhor, e não é um filme sobre a família dele, mas tá lá, tem uma Aham. relação familiar ali e Uhum. tal. E eu tava falando com outro amigo meu, que é o Ítalo Passos, que eu acho que o Spielberg ele funciona melhor, ele trabalha drama melhor quando ele tem a fantasia ali a Sim. favor dele, para utilizar aquele drama e fazer uma aventura ali. Eu acho que ele consegue fazer muito melhor essas conexões familiares que ele está tentando fazer em Fablements, que é um drama direto. Contatos Imediatos tem o lance da fantasia lá, que mexe com a cabeça do pai dele e tal, e ele se torna obsessivo, e aí ele, nessa obsessão que ele tem ali pelo trabalho dele, que aí retorna aqui, né, o pai dele também tem uma obsessão pelo trabalho dele, se muda o tempo todo. Lá, isso é muito melhor trabalhado do que aqui, entendeu? É muito melhor. A obsessão do pai dele é É. trabalhado muito melhor lá do que aqui. E a mesma coisa no ET. O Spielberg aqui, ele é retratado como um cara, assim, meio, não é que sem amigos a palavra, mas muito recluso. Ele é um cara muito na dele. Ele é um cara que, depois das sucessivas mudanças que ele teve de cidade, ele teve dificuldade de encontrar amizades e tal. Lá no ET, isso fica muito claro pelo personagem menininho que precisa encontrar uma pessoa de outro planeta. Uhum. Não é uma pessoa, né? Mas um ser de outro planeta para poder encontrar uma amizade, um sentimento sincero ali para ele. Então, tu percebe como tem Sim. algo lírico aí no ET, no Contatos Imediatos, nos outros filmes do Spielberg, que eu não sei se tem, sabe? Não tem essa magia toda, entendeu? É algo que pelo menos eu senti. É claro que vai ter gente assistindo isso aqui e vai dizer, oh meu Deus, eu senti toda a magia. Mas eu não senti, assim, toda essa magia. E eu sinto magia, é coisa brega, né? Eu sinto magia. Eu sinto magia mais nas cenas que tem em que ele fala sobre o cinema da forma mais sincera possível. Em que ele tira dali as referências que ele teve na construção do cinema dele, o western, né? O filme de guerra que ele fez ali quando ele era mais jovem, sabe? Então eu sinto que o Spielberg ele consegue trazer
essa aura Spielberg, essa magia Spielberg nessas cenas. Mas quando ele tá tratando diretamente com a família dele, nesse drama familiar que eu acho bem capenga, assim, de forma geral, é muito difícil, sabe? Assim, de eu me conectar Sim. com essa história de forma tão concreta como eu me conectei com as outras. Assim. Acho que é exatamente isso, Thiago. Assim, tem uma coisa que não gera, pelo menos não gerou em mim, pelo que eu entendo, não gerou em você também. Não existe empatia da nossa parte por esse núcleo familiar nesse filme em específico. Sabe o que eu acho? Você falou da fantasia, eu concordo com esse seu argumento. E o que eu acho? Eu acho que nesse drama autobiográfico, que se pretende contar uma história da vida dele muito mais direta, ele fez uma coisa tão fantasiosa dessa realidade sem ser uma fantasia, tá entendendo? Sem ser uma fantasia, não é uma fantasia, é uma ficção, mas não é uma fantasia. Mas ele fez uma coisa tão fantasiosa que extrapolou pra gente o limite da empatia. Não dá, porque não parece que, né, não parece que aquilo aconteceu daquela forma. Eu não sei, eu entendi assim, que ele tenta tornar fantasioso alguma coisa, por exemplo, que foi muito traumática e muito dramática para ele. Não é à toa que ele, com mais de 70 anos, está ainda aí tentando elaborar essa tragédia familiar. Para mim, soa dessa forma o filme, nesse aspecto. No aspecto que a gente não falou ainda, do que ele constrói da relação dele com o cinema, eu fiquei assim muito fascinada, muito fascinada. As cenas dele montando os filmes, ainda adolescente, começou desde criança. As cenas que ele tá com as irmãs, gravando aqueles filmes, nossa, aquilo me emocionou demais. Ele, desde criança, envolvido com aquilo, fazendo efeitos especiais, assim, né? Quer dizer, riscando a película com a canetinha para dar uma luz. Quer dizer, toda essa parte que ele constrói da relação dele com o cinema, isso me capturou de uma forma muito forte. Né? A isso eu dou assim, um grande mérito a ele, porque é muito bonito ver como ele vai. Isso ele desenvolveu bem, eu acho. Ele foi criando camadas gradativamente nessa história dele com o cinema. O final eu acho assim mais apelativo, mas enfim, essa parte eu gostei bastante. Essa cena aqui, que a gente tá vendo agora, que é a cena dele na guerra, né, filmando aquela cena de guerra, eu acho muito legal porque, para mim, ela consegue sintetizar o que é o Spielberg como diretor. Ele chega num cara ali, parece que ele não tá acostumado a atuar, né? Ele chega num cara e fala assim, olha, a sua família morreu por sua causa. O seu pelotão tá aqui, tá todo mundo estirado no chão. Você acabou sabe, com seus companheiros aqui, com a sua família. É uma culpa que ele sente recorrente, eu acho, durante a vida dele, assim, em relação aos pais e tal. Que ele acha que talvez ele poderia ter feito algo a mais, não sei exatamente. E é algo que você percebe que tá na filmografia inteira do Exato. Spielberg, né? É uma culpa que é carregada durante todos os filmes dele, assim. E você percebe, sempre quando tem um núcleo familiar, um pai que destrata de um filho e tudo mais, sempre tem alguma coisa do Spielberg lá. Então, aqui, essa cena, para mim, ela sintetiza muito bem o que é o Spielberg como diretor. É ele trazer um cara e os filmes, querendo ou não, apesar deles todos serem diferentes, terem gêneros diferentes e tal, tem a realidade do Spielberg ali no meio. E aí ele chega e fala assim, olha, a sua família morreu. Então vamos lá, atue na hora, e o cara chora também. E aí, quando vai rodar a cena, o cara entende o que ele precisava fazer. Ele entende ali. E aí a cena, ela tem um caminho dramático muito legal, muito bonito. Apesar de ela ser uma cena meio satírica também, ela tem um caminho dramático muito bonito. Né? E ali o Spielberg, ele coloca todo o coração dele ali, toda a emoção dele ali, que se transporta para a película, que se transporta para o filme. E a gente até vê depois isso na reação das pessoas pro filme dele, né? Sim. Como aquele filme ele tem alma, ele tem coração. Então, esse é o Spielberg. E eu acho que essa cena, ela é muito representativa do que é esse diretor, sabe? Até do que ele representa pra gente também, como espectador. Eu acho que o Fabelmans, ele tem essa... Eu vou dizer assim, que pra mim é a melhor coisa do filme. Ele tem essa consciência de que toda a paixão que o Spielberg tem por aquilo é colocada dentro dos filmes dele. E ele consegue reproduzir, de certa maneira, isso aqui, sabe? Por trás dos bastidores, não o filme em si, mas por trás dos bastidores ali. Então eu acho sensacional, cara, sensacional. Eu acho que é um complemento emocional ali. É algo que, se o filme fosse isso, se ele esquecesse um pouquinho a família dele, se o filme fosse isso, cara, eu tenho certeza que eu ia amar isso brutalmente, assim. Tenho certeza absoluta disso. Eu também. Mas esses pequenos momentos que o filme traz, para mim, eles são muito tocantes.
Eu também tenho essa certeza, Thiago. Se a montagem tivesse se restringido à história dele com essa câmera, né? Com as câmeras que ele teve desde pequeno. E eu também acho essa cena muito forte, porque tem uma coisa que o pessoal fala bastante, que é do sentimentalismo dele, que ele é um cara super sentimental, né? Isso a gente vê quando a gente está assistindo o filme. E eu acho que isso também é comprado pelos atores quando ele vai dirigir, porque é isso que essa cena mostra. Que não são atores aí, são os amigos dele da escola que ele está dirigindo, né? Só que ele transformou o cara num ator. Com o discurso dele, ele fez com que o cara se tornasse um ator nesse momento, né? Quer dizer, acho que isso tem a ver com a forma como o cinema é assim fundamental para ele, assim, quase como uma estrutura de vida para ele, né? E aí ele consegue fazer essa transmissão, transmitir para o outro essa paixão. E para a gente também. Ano passado eu me dediquei a ver os filmes dele, por insistência do Renato. Mas foi assim muito bom para mim, porque não vi todos, mas vi muitos em seguida. Fascinante o que ele faz, é fascinante. A ousadia que ele tem também. Eu acho que o Spielberg, eu sinto nele uma humildade muito grande no trabalho, porque ele é muito ousado, ele fez coisas inovadoras na filmografia dele, coisas que não existiam no cinema, ele fez com Tubarão, com o próprio Contatos Imediatos, que é um filme que eu amo. Me parece que a chama que ele tem em relação a isso está sempre acesa, aquela chama primordial da paixão, né? Está sempre acesa e a gente vê isso. Os últimos filmes mais recentes dele, eu acho que meio que não acendem a essa altura, né, dos outros, mas não desmerece o trabalho. Eu acho ele grandioso, eu acho ele um dos maiores diretores de todos os tempos, né? Não só diretores, mas criadores, um cara que tem uma imaginação sensacional. Então, nessa parte que ele trabalha no filme com o cinema, eu acho assim até motivador, assim, é quase com essa parte a gente sai do cinema quase querendo fazer um filme também, de tão bonito que é ver o tanto que ele é apaixonado por fazer filme, né? Pois é. E, nossa, eu até me emocionei aqui com nossos depoimentos. Vamos fazer só para encerrar, assim, qual o filme dele que você mais ama, assim, dos que você já viu? O filme que eu mais amo, do Spielberg. Nossa, é difícil. O meu é Munique. Ele com certeza é o ele com certeza é o diretor que eu mais vi filmes. Eu tava em dúvida se era ele ou se era o Hitchcock, mas é ele disparado. Então, eu acho que eu vi uns 15 filmes dele. Porque você pega, por exemplo, o Tubarão, que é um dos meus favoritos da vida, assim. Ele é um filme extraordinário. E aí tem o Contatos Imediatos, que é um filme extraordinário. O ET é um filme extraordinário. Difícil, hein? Aí ele tem, pra mim, o primeiro Indiana Jones é extraordinário também. Ele tem muitos filmes muito bons, assim. É difícil escolher um, sabe? É difícil escolher um. Até os mais recentes, que você disse que assim, não captam tanto a magia Spielberg assim, do passado, eu gosto do... O Deposto, muita gente não gosta, mas eu gosto. O Ponte de Espiões, eu acho legal também. O Spielberg, ele é um cara que... É bizarro, porque ele é um cara que tudo que ele faz bem. Ele tem essa carreira que é muito interessante, que ele fez um monte de coisa, fez musical, fez ficção científica, assim, só para ter uma escolha, eu acho que o Tubarão. Eu acho que o Tubarão é o filme que mais me causou um impacto, assim. Tem até um vídeo engraçado, não sei se tu já viu, que ele tá na casa dele, com os amigos dele, assim, né? Aí tá saindo as indicações pro Oscar. Aí ele fala assim, opa, indicações pro Oscar, não sei o quê, vamos lá. Aí um amigo dele fala assim, ó, Tubarão vai ganhar 10 indicações. Ele, cara, vai ser foda. Aí ele começa as indicações, né? Aí cita começa lá a citar vários diretores e ele não tá. Aí ele, cara, como assim? Eu não fui indicado, não sei o quê. Mas ele é indicado a melhor filme, se não me engano, do Tubarão, né? Mas então ele não foi indicado nas 10 indicações que ele esperava. Aí termina o vídeo ele triste. Ah, meu Deus, não sei o quê. O Tubarão ele tinha 25 anos, cara. E foi até então foi a maior bilheteria de todos os tempos. Então, assim. Foi o filme que inventou o blockbuster, foi Tubarão. Ele gravou Tubarão no alto mar, era uma coisa que não se fazia, né? Quer dizer, mas ele bateu o pé. Ele tem muito isso de fazer a coisa de certa forma realista, né? E eu acho que ele é. Acho que talvez seja até para as pessoas que não veem tanto filme, não gostam tanto. Se você fala Spielberg, as pessoas conhecem, né? Acho que a Globo também ajudou muito com a sessão da tarde, né? Fazer a nossa formação cinéfila aí com ele, desde criança, vendo Spielberg. Pois é. É isso então, pessoal. Antes de acabar o vídeo, eu queria te perguntar, Natália, se fosse dar uma nota,
De 1 a 5, quanto daria pra Fablemans? Não, eu dei, né? Eu dei. Eu dei 3, que é bom, é bom. Pois é, eu também acho que é um filme nota 3. Ó, pessoal, eu vou explicar novamente aqui. Os canceladores, para quem dá Não nota. ficarem tristes com a gente. A gente ama o Spielberg, tá? A gente tá falando aqui 1 hora de programa aqui, quase, de gravação. A gente tá falando bem do Spielberg aqui. A gente só não gosta muito desse filme aqui, tá? Mas eu também daria 3, assim, porque eu acho que realmente não é um dos melhores filmes do Spielberg. Eu não acho nem que foi o pessoal gosta de falar perca de tempo, não sei o quê. Ah, perdi 2 horas da minha vida, não sei o quê. Não foi. Não foi. acho. Foi legal também. de assistir isso. Eu também não Legal acho. de assistir. Legal. Uhum. Vale muito, assim, pra gente que ama cinema, né, que ver essa cena, pra mim é fascinante, ver as cenas que ele tá montando, recortando, gravando com a câmera, isso me fascina muito, eu acho que ele faz isso com muita mestria, assim, quando ele tá fazendo. Eu realmente não gostei da parte da família, mas vale a pena, inclusive eu acho que vale a pena você ir ao cinema ver esse filme, por isso, né, por essa parte. Mas o povo tá gostando, Thiago. Só a gente que deu 3. Vou deixar também aqui uma última recomendação, que a Natália citou aqui durante o vídeo, que é o documentário do Spielberg, que está na HBO Max. Chama só Spielberg, né? Spielberg, exato. É um documentário bem bacana, que fala muito sobre essa questão também da família dele, da filmografia dele e tal. É bem legal. Se você se interessa aí pelo Spielberg, pelos filmes dele, pela obra dele, vale a pena dar uma conferida lá, certo? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Curte esse vídeo, compartilha, comenta e se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, tá certo? Eu estive aqui com a minha amiga Natália Rocha. Por favor, Natália, se despeça aí do público. Mais uma vez quero agradecer o convite, espero que o pessoal goste, né? Mesmo não concordando ou concordando, façam comentários aí, vamos discutir. E quem quiser seguir também o Cinematrex, tá aí o @ Cinematrex. Vamos trocar mais e mais cabines pra gente, né, Thiago? Pra gente poder fazer mais vídeos. É isso, pessoal. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.